Sejam bem-vindos a mais um Salut, soyez les tutorial da bienvenus à un nouveau tutoriel de la nourriture quotidienne. Nous sommes dans le livre 7, dont le titre c'est Hâter l'avènement du Seigneur. Et c'est la semaine 4 qui a comme titre Attendre et hâter l'avènement du jour de Dieu. Amen. Attendre et hâter l'avènement du jour de Dieu. C'est basé sur 2 Pierre, chapitre 3, versets 8 à 18. 2 Pierre 3, 8 à 18. Cette semaine a été très riche car j'ai beaucoup gagné, car il parle du retour du Seigneur et il nous alerte sur l'avènement du Seigneur et notre fonction de non seulement attendre, mais de hâter l'avènement du Seigneur. On va commencer déjà avec lundi. Ça a comme titre, le Seigneur opère aujourd'hui. C'est basé sur Jean 15, 5, qui dit, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Sans le Seigneur, réellement, nous ne pouvons rien faire. Mais le frère commence le message en montrant que nous sommes à la fin des temps. Et parlant de la fin des temps, c'est une alerte pour nous et en même temps une motivation pour que nous nous rendions compte que nous sommes réellement les travailleurs de la dernière heure. Donc, à la fin des temps, l'Église est en train d'être réveillée, d'être simple et obéissante. Parfois, nous pensons que le temps de la fin sera quelque chose de très complexe. Non. En fait, ce que le Seigneur attend de nous, c'est que nous soyons simples et obéissants à la parole. Et à travers cette simplicité et obéissance, le Seigneur opère aujourd'hui. Nous avons vu tant de miracles que le Seigneur a opérés à travers sa parole prophétique, à travers l'avancement de l'Évangile, tout simplement parce que nous avons été fidèles et obéissants. En fait, tous les miracles que le Seigneur accomplissait, c'était à travers la simplicité et l'obéissance et la foi des personnes. Le Seigneur demande cela de nous aussi, que nous soyons fidèles et obéissants, ayant la foi en ce que le Seigneur veut faire pour nous. On va aussi voir cette semaine que le Seigneur est patient envers nous. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Ce n'est pas que le Seigneur tarde. En fait, il est patient envers nous, envers l'Église, afin que nous puissions faire avancer l'Évangile du royaume sur toute la terre et amener plus de personnes pour compléter le nombre de 144 000. C'est ce que le Seigneur cherche à faire. Il est patient afin que l'Église, le corps, puisse continuer à prêcher l'Évangile, pratiquant le viens et voir, la mission famille, tous les outils que le Seigneur nous a donnés afin que l'Évangile avance et que nous puissions atteindre plus de personnes. Ça, c'est notre objectif. Notre objectif aujourd'hui, quand le Seigneur opère, c'est pour cela. C'est pour que nous fassions avancer l'Évangile et que nous puissions atteindre plus de personnes. Comment le Seigneur fait-il cela aujourd'hui? De manière simple, l'immersion dans la parole. Nous avons vu ô combien l'immersion dans la parole change ma vie, change ta vie, change la vie de toutes les personnes. Inculquer la parole. Quoi d'autre? Faire le viens et vois. Beaucoup de personnes ont été gagnées par ce viens et vois. C'est quelque chose de simple, ce n'est pas complexe. Et non, il ne s'agit pas de prêcher des messages ou alors chercher quoi dire aux personnes. Vous dites tout simplement viens et vois. Lorsque la personne vient à une réunion d'église et voit cette fête, elles sont captivées par cela et finissent par faire partie du corps. C'est ce que le Seigneur veut. Il ne recherche pas des bons prédicateurs éloquents. Il cherche en fait des personnes qui amènent l'Évangile de manière simple. Mission famille. Chercher les personnes, appeler les personnes de ta famille, de ma famille. C'est simple. On peut juste dire, puis-je prier pour vous, lire un point avec eux, inculquer, faire l'immersion raffinée. Donc, tous ces outils, c'est une manière que le Seigneur utilise aujourd'hui pour opérer ces miracles et faire en sorte que l'Évangile avance. Donc, il ne s'agit pas d'être assis sur un banc de touche,
attendant que les gens font les choses à ma place. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité d'être sur le terrain, de jouer, de participer à l'avancement de l'Évangile pour ramener le Seigneur. Donc, ce n'est plus quelque chose qui est seulement limité à un groupe de personnes. Aujourd'hui, nous avons même des enfants très petits qui sortent pour faire le viens et voir, pratiquer le pain et poisson. Les capitaines, les jeunes, les vaillants de David, les intendants, tout le corps fonctionne sur le terrain afin de ramener le Seigneur. Ça, c'est la manière que le Seigneur attend de nous. Non seulement attendre, mais hâter son retour. Donc, il n'y a personne aujourd'hui qui doit rester sur les bancs de touche. Moi, j'aime jouer au foot. Je n'aime pas rester sur le banc de touche. J'aime être sur le terrain pour jouer. Donc, dans l'Église, nous tous, nous avons l'opportunité d'être sur le terrain, de jouer, et ne pas seulement rester sur le banc de touche. Il y a de l'espace pour tous. Nous pouvons tous servir. Il y a de la place pour tous dans l'équipe titulaire. Donc, lorsque nous utilisons ces outils, lorsque nous sortons, lorsque nous sommes littéralement sur le terrain, nous sommes fertiles. Le Seigneur parvient à fructifier et à avancer. Cette promesse que le Seigneur qui nous a donné de multiplier est réalisée. Donc, c'est très important. Être fertile, c'est lié à l'arbre. Nous voyons ce verset de Jean 15 qui dit « Je suis le cep, vous êtes le sarment, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Donc, il ne s'agit pas d'utiliser ma capacité, mais d'être sur le bon arbre. Étant sur le bon arbre, nous allons voir d'ici peu que je peux produire les nutriments, les bons nutriments, et ces nutriments s'éparpillent et produisent des fruits. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Le frère parle aussi du tronc qui est mature, qui apporte le soutien. Ce sont les intendants. Donc, pour qu'un arbre soit fertile, il faut qu'il y ait un tronc, qu'il y ait une partie, la partie la plus mature, qui est forte, qui est plus résistante, de laquelle partent les branches pour fructifier. Dans l'Église, ce sont les intendants qui commencent à prendre cette charge pour aider les adolescents, les jeunes dans cette mission, leur donnant l'appui à la sortie, dans le viens et voir, la prédication de l'Évangile. Nous tous, nous avons aujourd'hui l'opportunité d'être sur le terrain. Allons fructifier, prêcher l'Évangile. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Et ça va faire en sorte que le Seigneur puisse hâter son retour. Donc, allons à mardi. Il parle de la circulation de la vie. Et je vais lire Jean, l'Évangile de Jean 1, versets 4 et 9. Il dit « En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » Verset 9. « Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. » Amen. Nous voyons que cette circulation de la vie a quelque chose d'intéressant. Le frère compare cela à la vie botanique qui s'applique à nous aujourd'hui. Si nous regardons les plantes, le frère explique cela de manière très claire, que les plantes n'ont pas un système cardiovasculaire pour faire circuler les nutriments. Alors, elles utilisent deux systèmes. C'est expliqué avec détail dans la nourriture quotidienne. C'est le xylème et phloème. Le xylème, c'est la distribution et phloème, c'est la redistribution. Donc, le xylème transporte la sève brute de la racine jusqu'aux branches. Et le phloème transporte la sève élaborée des plantes des feuilles vers toute la plante. Donc, si nous voyons cela, ça c'est la circulation de la vie qui se produit aussi en nous, tout comme la plante qui a besoin de ce système pour transporter les nutriments vers toute la plante, vers les feuilles, etc. Nous aussi, nous devons faire circuler la parole entre nous. Plus je fais circuler la parole à travers l'immersion, à travers l'inculcation de la parole, à travers la prédication de l'Évangile, utilisant les outils que le Seigneur nous a donnés, la prière, etc. Tout cela fait en sorte que la vie circule. Ça fait en sorte que je transporte les nutriments vers une autre partie du corps et je reçois aussi. Ainsi, la vie va circuler. Un autre aspect aussi, parlant des plantes,
C'est la tension superficielle de l'eau. C'est merveilleux. Il n'y a que le Seigneur qui peut nous donner une illustration aussi pratique. Donc, la tension superficielle empêche l'eau, lorsqu'elle tombe sur une feuille, de s'éparpiller. Le frère l'a expliqué cela il y a quelque temps de cela avec tous les détails. Pour moi, c'est devenu clair. Lorsqu'une goutte d'eau, quand vous voyez par exemple une goutte d'eau qui tombe sur une feuille et reste là, elle n'arrive pas à s'éparpiller. Pourquoi? C'est justement dû à la tension superficielle de l'eau qui l'empêche de s'épandre. Donc il y a un autre processus qui fait en sorte que cette eau puisse être aspirée comme par un tube à partir d'une pression négative. Frère, vous voyez cela? En appliquant cela à notre réalité, c'est que je dois avoir soif de la parole. Lorsque j'ai soif de la parole, cette eau, cette parole entre en moi et s'étend. Mais de l'autre côté, une fois que je reçois cette parole prophétique qui entre en moi, si j'ai soif, elle entre en moi, je la reçois, elle ne doit pas se limiter à moi. Donc, avec ce vase conducteur, je dois transporter cette parole vers d'autres personnes, que ce soit les personnes qui sont autour de moi, dans mon cercle familial, ou parmi les frères, ou dans mon lieu de travail, les personnes qui sont en contact avec moi, je dois leur transporter cette parole afin qu'on avance plus avec l'Évangile. Donc pour nous, de quoi est-ce que j'ai besoin? C'est juste d'avoir soif. Tout comme la plante, pour pouvoir absorber l'eau, elle doit avoir soif. Pour que cette eau soit absorbée, moi aussi, je dois avoir soif. Et ça dépend de notre cœur. On doit avoir un cœur assoiffé de la parole. Si j'ai un cœur qui est assoiffé de la parole, ma vie change. Non seulement nous sommes contents de recevoir cette parole, mais on veut aussi
Não é que agora eu vou abandonar a escola, né, os jovens aí que estão estudando, eu vou abandonar a escola, ou quem, né, os irmãos que têm o seu emprego, vou abandonar o meu emprego. Não, não é isso, né? Mas sim, aonde nós estivermos, a gente procurar ter tempo para poder servir o Senhor. Eu, na minha experiência, tenho falado muito isso. Quanto mais eu tenho buscado servir ao Senhor, mais tempo o Senhor tem conseguido para mim, inclusive para fazer as minhas coisas seculares. Então, não é que eu vou deixar o meu emprego, mas sim que aonde eu estiver, inclusive no meu emprego, eu preciso estar vivendo a vida da igreja. Eu preciso estar ali imergido na palavra. Não fala, né? Você pode ter um tempinho para ir ali no café ou para ir no banheiro e ali você consegue pegar a palavra, fazer um grid de guerra ali, ou tocar no grid de guerra, tocar na imersão, enfim. Nós temos hoje, irmãos, ferramentas que nos possibilitam tudo isso. Isso é maravilhoso. Por quê? Porque isso vai evitar algo que acabou acontecendo, né, nessa mistura da lei com a fé, que foi a criação de um sistema de clérigos e leigos. Então, não é que eu vou, então, eu já oferto, então por eu ofertar, eu só oferto, vou lá no domingo e tem alguém que vai e fala por mim. Não, não é isso. Todos nós, como eu já falei, né, o irmão tem reforçado isso, todos nós estamos em campo, todos nós somos titulares, todos nós precisamos jogar. Não é para ninguém ficar no banco de reservas, ninguém assistindo da plateia. Ou seja, todos nós podemos participar, todos nós podemos pregar o evangelho, todos nós podemos ruminar, todos nós podemos emergir, inculcar, enfim, todas as ferramentas que a gente tem ao nosso favor, né? Então, é viver uma vida da igreja aí intensa, que eu vou ler para os irmãos, que fala, né? Isso está em Atos, né? O irmão tem lido bastante isso, de Atos 2, 42 até o 47. Eu vou ler só um trecho para os irmãos aqui. O 2:42 fala: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E aí, eu vou pular aqui para o 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Aqui o 46 fala diariamente, ou seja, não era só os domingos, né? Não era só as quintas, não, ou seja, todos os dias. E hoje, irmãos, nós temos oportunidade de todos os dias ter contato com a palavra. Temos reunião de oração, temos grupos de homens de oração, mulheres conectadas, a live de quinta, live do PAC, enfim, grupo familiar, reunião de sábado, reunião do Partido Pão Domingo, enfim, nós temos muitas ferramentas e muitas oportunidades para estarmos em contato com a palavra. E aí, ainda no livro de Atos, né, a gente vê que a igreja, depois da morte de Estevão, ela estava começando a ter problema com a mistura da lei com a fé, né? É, e a lei e a fé, elas não podem estar juntas, né? Vamos ler aqui, tem um versículo de Gálatas 3, 24 e 25, fala assim: Mas antes que viesse, Gálatas 3, 24 e 25, fala assim: De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao ai. Ou seja, a fé, ela vem para acabar com essa questão do cumprimento da lei, né? Então, a fé e a lei, elas não podem andar juntas, né? Então, o irmão até fala, o irmão Pedro fala muito disso, de que, de fato, pela cultura que estava ali tão, né, tão forte dos judeus, era difícil para eles abandonarem isso. A gente até entende, mas, de fato, irmãos, a maneira que nós temos de sair dessa questão das nossas culturas, das nossas coisas, é através da palavra. Então, quanto mais nós vamos para a palavra, quanto mais eu desfruto da palavra, menos eu vou estar sujeito às minhas culturas, às minhas tradições, às coisas do meu velho homem, né? Então, eles estavam muito sujeitos a isso. Os judeus, a gente até entende que era difícil para eles, né, ter essa separação, essa ruptura de uma hora para outra, mas, de fato, irmãos, eles tinham que ter seguido somente a questão da fé, né? É, por mais que isso era difícil para eles, eles precisavam se livrar disso. Isso para nós hoje também é uma lição, né? De nós nos livrarmos desses conceitos, né? E somente a palavra é que pode nos libertar. Então, quando eu tomo a palavra com fé, quando eu desfruto dessa palavra, é quando eu creio nessa palavra e quanto mais eu vou ali, né, imergindo, eu vou inculcando, eu vou inculcando, eu vou imergindo, menos eu vou ficar sujeito a essas questões de cultura, né? E a palavra, quando ela circula, a gente viu isso, a circulação da vida, quando a palavra circula entre nós, ela nos limpa,
Amém? Então, o que serve para nós aqui é para nós deixarmos totalmente de fora essa questão, né, de, de lei, né, e seguir puramente a questão da fé. E quando nós seguimos essa questão da fé, isso fica muito mais claro para nós, né, da questão de que nós não podemos seguir uma classe de clérigos e leigos. Não, irmãos, todos nós somos irmãos, todos nós aqui temos oportunidade de servir, todos nós temos oportunidade de pregar o evangelho e todos nós somos importantes no corpo para poder apressar a vinda do Senhor. Depois o irmão fala, né, bastante da questão das viagens de Paulo e como Paulo foi importante nessa questão da fé, inclusive nesse versículo que ele fala aqui aos Gálatas, né, como ele enxergou isso. Isso foi fundamental para o Senhor poder usá-lo, né, poder usá-lo ali depois em toda a sua vida, né, porque de fato Paulo ele enxergou essa questão da fé como muito importante, separado dessa questão da lei, né? Amém. Indo para a quinta-feira, fala assim: a palavra profética nos conduz ao encabeçamento de Cristo. Então, a palavra profética nos conduz ao encabeçamento de Cristo. E o versículo base é Hebreus 1:2. Fala assim: nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. Então, na quinta, a gente vê que os discípulos, né, que foram dispersos ali por causa da perseguição em Jerusalém, graças ao Senhor eles não se misturaram com essa questão da lei, né? Então eles tinham muito claro essa questão ali da fé. Mas, infelizmente, aqueles que ficaram em Jerusalém, muitos deles, inclusive abandonaram, por conta de misturar, eles abandonaram os ensinamentos de Pedro, né? E aí, irmãos, quando se abandona o ensinamento, isso é um alerta para nós. Quando se abandona o ensinamento dos apóstolos, quando você fica longe da palavra profética, quando você não valoriza a palavra profética, começa a surgir problema. Então, na igreja de Jerusalém, começou a surgir, olha isso, falsos mestres e até escarnecedores. Olha isso, irmãos, escarnecedores. Pessoas que escarneciam de Pedro. Pedro estava falando, né? A gente vai ver ali podemos até ler, em 2 Pedro, em 2 Pedro 3, o versículo 8 fala assim, Pedro falando, né? Todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Aleluia, porque o Senhor é longânimo. Mas, enfim, essa questão, né, deixar aqui, tinha muitos que escarneciam de Pedro por essa profecia, né? Quando Pedro começou a falar isso, até zombavam dele, né? Então, isso é muito perigoso, irmãos, de quando a gente está fora, quando a gente começa a ter mistura, quando a gente não segue a palavra de perto e quando a gente abandona o ensinamento dos apóstolos, isso é muito perigoso. Os apóstolos, irmãos, eles são, não é? E como fala aqui, né? Não é que eles falam por si só, como fala o versículo de Hebreus. Eles falam aquilo que o Senhor está transmitindo. Na verdade, os apóstolos, eles são canais, né? É um canal que o Senhor tem utilizado para falar a sua palavra. Irmãos, olha quanta direção nós temos recebido, olha quanto encargo nós temos recebido, exatamente porque nós temos seguido, né, o canal que o Senhor tem nos dado. Então, quando você abandona o canal, quando você começa a duvidar do canal, é aí que surge, né, os problemas. E o Senhor, ele vai continuar falando, irmãos, mas aí é eu que paro de ouvir. Então, o problema não está no canal, não está no Senhor, isso continua fluindo, o problema está em mim, né? Eu que preciso me voltar à palavra, voltar a ser de novo fiel e obediente, entender que esse é o caminho, né, que o Senhor nos dá para sermos encabeçados, né, por Cristo. Então, esse é um perigo para nós, né? Tem que servir de alerta para nós não abandonarmos, né, os ensinamentos dos apóstolos, e senão, olha isso, irmãos, virar até escarnecedor, isso é terrível, né? Isso é terrível. Que o Senhor nos livre disso, né? Então, e aí, como eu li aqui em 2 Pedro, que fala dessa questão do Senhor ser longânimo, né? Aleluia, né? Porque o Senhor é longânimo. E eu quero só ler aqui os irmãos que fala o seguinte, ó. Aqui na página 62 fala: o tempo existe para
podermos cumprir a vontade de Deus. O tic-tac do relógio não para. Quando Cristo encabeçar todas as coisas, não haverá mais necessidade do tempo. O fim chegará quando todo principado, potestade e poder clandestino e paralelo forem destruídos. Virá o fim quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Então, na verdade, o Senhor não é que ele tarda, ele está esperando que a gente, né, cumpra com essa parte aqui da pregação do Evangelho, para que o Senhor possa encabeçar todas as coisas, e quando o Senhor encabeçar todas as coisas, aí sim o fim chegará. Aleluia por isso, né? Então, cabe a nós, como igreja, hoje, mantermos fiéis ao encabeçamento do Senhor e essa palavra que flui através dos apóstolos. Indo para a sexta-feira, na sexta fala as dispensações dos tempos. Isso está em João 17,6, que fala assim: Manifestei o teu nome aos homens que me destes do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Então a gente chegou aqui na sexta, né, onde o irmão traz a dispensação do tempo. Então é uma parte, pode parecer teórica, mas é muito prática para nós, né? Então, a primeira dispensação, ela compreende entre a criação dos céus, ela compreende a criação dos céus e a terra. Então, essa é a primeira dispensação. Então, depois a gente tem, né, numa sequência que o irmão vai mostrando aqui, a gente tem a criação de Adão e Eva, depois nós temos a queda, né, do homem, onde ali a gente já viu bastante sobre isso. Aí, com essa queda, houve a desconexão, né, do homem com Deus. Depois, ali vai para Gênesis 6, que mostra, né, o dilúvio, e por causa da maldade do homem, enfim, que o Senhor, por conta, como a maldade se multiplicou, o Senhor fez o dilúvio. Aí depois nós vemos a questão de Nimrod, né, aparece Nimrod com toda ali a sua capacidade e querendo ser igual a Deus e querendo estabelecer o seu próprio reino. Aí a gente viu que construiu ali a questão da segurança, entretenimento, né, e o sustento. Depois, em Gênesis 12, a gente vê que o Senhor, aleluia, o Senhor chamou Abraão, né? Aleluia, o Senhor chamou Abraão e fez dele uma nação, né? Que é a nação de Israel. Então, aí, com Abraão, nós temos a dispensação antes da lei. Então, já falamos da primeira dispensação, Abraão é a dispensação antes da lei, e aí, a partir de Moisés, é a dispensação da lei, e aí vai até a vinda de Cristo. Então, e aí, na segunda vinda de Cristo, vamos ter a dispensação do reino, mas antes, quando a igreja foi gerada em Pentecostes, nós temos a dispensação da graça. Então, eu vou repetir. Então, temos a primeira dispensação, que é da criação dos céus e a terra, e todo esse processo que eu falei. Temos a dispensação antes da lei, a dispensação da lei, que é com Moisés, e termina com a vinda de Cristo. Aí, quando a igreja foi gerada em Pentecoste, tem uma dispensação da graça, aleluia, que é a qual nós estamos. E aí, na segunda vinda de Cristo, a gente vai ter a dispensação do reino, que é o milênio. Então, hoje, nós estamos, né, no fim da dispensação da graça. Então, a gente deve estar alerta, né? Como eu falei, não é para que a gente, por um lado, sim, a gente ficar, né, alerta, mas não é para a gente ficar preocupado, porque pela fé, né, pela graça do Senhor e a sua misericórdia, nós hoje temos, né, avançado, e o Senhor tem avançado conosco, e isso vai fazer com que nós sejamos os vencedores. Então, o que cabe a nós, irmãos, é fazer essa palavra circular para que a gente faça parte desses 144 mil. Então, é isso. Vamos sair da passividade, o irmão fala disso, né? De que hoje a gente não pode andar de uma maneira passiva, né? E sim a gente sair dessa passividade e ir para a titularidade, ir para o campo para poder fazer a palavra circular, levando o evangelho do reino. Isso vai fazer com que o Senhor volte. Então, aleluia. Isso é o que cabe a nós, é o que o Senhor quer de nós como membros do corpo, né? Que a gente avance. Estamos aí, como eu disse, no final da era da graça. Então, que o Senhor conta conosco para fazer o seu evangelho avançar e ele poder voltar. Indo para o sábado, a gente tem o título O Juízo Governamental de Deus. O Juízo Governamental de Deus. E o versículo é 2 Pedro 3:12. Fala assim: esperando e apressando. Aleluia, que é até o título da nossa semana. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus
incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Aleluia. Então, no sábado, a gente vê, o irmão explica para nós como vai ser o julgamento de Deus, né? Aleluia, porque o dia do julgamento vai chegar, irmãos, e nenhuma injustiça vai ficar impune. Nenhuma injustiça vai ficar impune. Podemos ler 2 Pedro 3, eu vou ler a partir do versículo 10, fala assim: Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Então, cabe a nós viver em santo procedimento e piedade. E aqui é maravilhoso porque isso para nós é um alerta para a gente estar preparado, né? Nós não sabemos o dia que o Senhor vai voltar, mas o Senhor tem falado para a gente estar cada vez mais preparados, para a gente cada vez mais a gente estar imergindo, né? A gente está preparando, circulando a vida entre nós. Isso vai fazer com que a gente esteja preparado para a volta do Senhor. Então, isso, irmãos, o Senhor requer de nós sejamos aqueles que lutam pelo reino, né? Nosso anelo é reinar com o Senhor, né? Nós não estamos aqui, né? Simplesmente, qual que é a nossa esperança? A nossa esperança é a volta do Senhor. A nossa esperança é sermos vencedores e reinarmos os 1000 anos com o Senhor. Então, para isso, hoje eu preciso ter um santo procedimento, né, e piedade. Então, é isso que cabe. É simples, né? Muitas vezes a gente quer complicar, achar que tem que fazer um monte de coisa. Não. Se a gente tiver um procedimento santo e piedoso, isso vai fazer com que a gente seja vencedor, né? O versículo 14, ele fala assim, ó: Por essa razão, amados, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Então, assim, o Senhor, ele já. Nossa esperança não está aqui, ele já nos fez uma nova criatura, né? O Senhor tudo, a gente já faz parte dessa nova criação. E a nova criação do Senhor faz com que a gente viva pela volta do Senhor. A nova criação do Senhor faz com que a gente viva esperando por ele. E esperando não é no sentido de passividade, mas sim esperando, como fala aqui, né? Esperando e apressando a volta do Senhor. Então é ter um viver apercebido, irmãos. Sim, o alerta para nós e o recado, né, para nós é vivermos apercebidos, ter uma vida da igreja intensa. De novo, não ser um domingueiro, fazer essa vida circular. Isso vai fazer com que a gente apresse a volta do Senhor. Acabando de tempo, indo aqui para o final, já indo para o domingo. Olha que maravilhoso o título do domingo: O Vencedor. Isso é para mim e para você, irmãos. O Vencedor. Isso está em Apocalipse, né? O título O Vencedor, e o versículo base é Apocalipse 11:15b, que fala assim: O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Amém. Então, irmãos, no domingo, o irmão Pedro traz para nós um grande encorajamento. Esse encorajamento é que nós seremos vencedores. E por que que o irmão tem assim, né, tanta fé nisso, né? Porque antes a gente tinha um conceito de que para eu ser um vencedor eu precisava ter um estágio avançado de maturidade. Então eu precisava teologia, um conhecimento bíblico, enfim, ter uma série de questões ali de teologia, teólogas e tal, conhecimento. Isso ia me dar um estágio de maturidade para ser um vencedor. Só que se a gente pensasse assim, irmãos, as pessoas novas que têm, né, entrado, que têm feito parte do corpo de Cristo, que têm aceitado a pregação do Evangelho, têm aceitado o Senhor, têm feito parte as crianças, os adolescentes, todos esses, como que seria, né? Nós também, né? Qual estágio que a gente teria que ter? Será que eu iria conseguir atingir esse estágio, né, para ser um vencedor? Mas aí, irmãos, o Senhor deu uma revelação por mão maravilhosa que fala que não é a questão do estágio, mas sim o estado. Então, o mais importante é o meu estado. Claro que é importante eu ler a Bíblia, claro que é importante, né, eu crescer espiritualmente, mas isso, irmãos, o que o Senhor valoriza é o meu estado de desfrute, ou seja, é o quanto eu estou vivendo intensamente a vida da igreja, é o quanto eu estou desfrutando da palavra profética, é o quanto eu estou seguindo e sendo obediente ao falar que o Senhor tem dispensado através dos apóstolos, é o quanto eu tenho é,
participado das coisas da obra do Senhor, do mover do Senhor. Então, tudo isso vai fazer com que o meu estado, quando o Senhor voltar, ele vai falar assim, servo fiel e prudente, né? Entra no gozo do teu Senhor. Por quê? Porque você e eu, nós fomos fiéis e obedientes àquilo que o Senhor nos deu. Então, a questão é o meu estado. Isso tem que ficar muito claro para nós, porque é um encorajamento maravilhoso para nós, irmãos. Ou seja, não é o meu estágio, mas sim o estado que eu me encontro ou que eu vou me encontrar quando o Senhor voltar. Então, que o Senhor, quando voltar, nos encontre no estado de um irmão que está circulando a vida, de alguém que está inculcando a palavra, que está emergindo, seguindo de perto, participando das conferências, enfim, tendo um viver diário de busca pelo Senhor. Então, concluindo, né? O Senhor é longânimo, aleluia. Ele é longânimo, ele não tarda, né? Ele não é tardio, ele é longânimo porque ele está tendo paciência para que nós possamos fazer esse trabalho de pregação do Evangelho, levar o Evangelho a toda a terra, avançar com essa palavra, né? A porta da arca está aberta para que todas as pessoas possam entrar e serem salvas, né? A gente chegar nesse número, né? É, maravilhoso que o Senhor nos deu, de 144 mil, para o Senhor poder voltar. Então, vamos viver uma vida da igreja intensa, todos em jogo, todo mundo em campo, ninguém no banco de reserva, ninguém parado na plateia, não existe clérigos e leigos, e que a gente tenha sede pela palavra e a gente faça essa palavra circular. E isso, irmãos, vai fazer com que o meu estado seja o estado de um vencedor, e quando o Senhor voltar a nos encontrar, nós vamos poder reinar os 1000 anos com o Senhor. Aleluia! Jesus é o Senhor.